nos propusemos a ir buscar esta história, que é muito, muito familiar a muitos portugueses, assim mais crescidos, como eu. No início dos anos 80, Maria Branca dos Santos foi protagonista de um escândalo financeiro que marcou a história do país. Dona Branca foi uma figura icónica da sociedade portuguesa. Nasceu pobre em 1911, pouco estudou, mas tinha muito jeito para os números. E isso deu-lhe um futuro. Não era banqueira, mas emprestava dinheiro com juros altos, muito superiores aos da banca, a quem dele precisava. Assim montou um esquema em pirâmide que acabou por colapsar nos anos 80, deixando um sem número de lesados. Foi presa e condenada a 10 anos de prisão. Morreu aos 89 anos, cega e na miséria, mas ainda hoje a sua história faz correr muita tinta. Esta é uma história que, sem dúvida, ainda fascina muita gente e que, em início dos anos 90, chegou mesmo a dar origem a uma telenovela muito bem sucedida. Muito se escreveu também sobre a Dona Branca, a banqueira do povo. Hoje vamos conhecê-la sob um olhar diferente, o do neto Germinal Cordeiro. Olá, Germinal. Olá. Germinal Cordeiro, que não é um homem que já não é a primeira vez que eu entrevisto, mas cuja história me suscita, a dele e a da avó dele, me suscita sempre uma enorme curiosidade, porque o Germinal Cordeiro é neto da famosa Dona Branca. A vida do Germinal continua, acho eu, até os dias de hoje, a ser muito marcado por esta figura, pela história da família e por aquilo que aconteceu. Sendo neto, ser neto de uma pessoa como a Dona Branca é essencialmente olhar para uma senhora com os olhos do amor, não é? Ela era a sua avó. Não era bem sua avó, pois Sim, não? ela foi a minha avó. Não sendo a minha avó, Não sendo a avó de sangue, não é? A mãe do meu pai tratou o meu pai como um filho e eu depois fui o neto que ela não teve. E eu tive uma avó que a minha verdadeira avó, já cá não estava, acabei por, Portanto, ela ocupou por esse ganhar. lugar. Mas havia muito amor na vossa relação, não era? Muito mesmo, muito. O Germinal vivia lá em casa? Eu vivi com a minha avó fixo, com uma ou outra paragem pelo meio, que foi a minha entrada para a primária, que tive 2, 3 semanas na casa com os meus pais, mas vivi até aos 8 anos e meio. Depois vivia fim de semanas. Porquê? Porque a partir dessa altura o envolvimento era já muito pesado. Portanto, já havia outra conjuntura à volta dela, não é? Sim, por exemplo, eu comecei a ir para casa de umas pessoas muito próximas da minha avó e a não estar com os meus pais. Porquê? Porque nessa altura já tínhamos segurança. E, portanto, as pessoas que andavam lá por casa, para além daqueles montantes exorbitantes de dinheiro, muitas andavam armadas, portanto... Era outro mundo, não era outro mundo e era... portanto, mas o que isso revela, o que está a dizer, é que houve a consciência dos perigos. Vamos então ao início da história da sua avó, que é uma história que, para quem já não se lembra, a sua avó era uma senhora comum, não é? Que, a determinada altura, começou a emprestar dinheiro. É assim, simplificando, é isto que acontece ou é um bocadinho mais... Vamos pôr as coisas mesmo no início da minha avó. Eu não existia, o meu avô ainda não existia. A minha avó começou por guardar o peixe de pequenos comerciantes de praça, não é? O peixe ou o dinheiro das peixeiras? Das peixeiras, dos comerciantes em geral. E no final do dia... portanto, apresentava as contas daquilo que tinham faturado, para eles não andarem com o dinheiro atrás deles. Mas ela era uma pessoa de confiança para essas pessoas? Era uma pessoa de confiança e eles davam-lhe uma pequena comissão. Por ela ter sido o depósito durante o dia? Depósito, fazer as contas, porque ela era muito boa em matemática, portanto, conseguia... Diga isso porque a maior parte das pessoas... A sua avó, não sendo analfabeta, porque não era uma pessoa que não tinha tido muita instrução, não é? Não tinha muita formação, sim, escolar, no entanto, tinha uma capacidade matemática acima da média, mesmo acima da média. Ela era capaz de sacar de percentagens
num estalar de dedos. Enquanto uns iam à máquina calculadora, o raciocínio dela era automático mesmo. Portanto, ganhou a confiança desses pequenos comerciantes. Mas porquê? Porque ela andava por ali, Ela conheceu uma pacheira que tinha por nome Nazaré. Essa pacheira começou-lhe a pedir a ela para guardar o dinheiro. Todos os outros comerciantes, isto aqui no Mercado da Ribeira, todos os outros comerciantes começaram a vir e começaram-lhe a pedir a mesma coisa. Uma questão de segurança, para não andarem com dinheiros a mais, de um lado para o outro. Pronto. E ela foi ganhando essa comissão. Claro que começou numa idade tão tenrinha, salvo erro com 15 anos, foi acumulando, e conseguiu criar ali um montante dela. Depois teve uma herança, eu estou se calhar a falar rápido demais. Não, está muito bem. Portanto, uma houve uma herança da parte do tio, que fez ainda com que ela capitalizasse mais dinheiro. A partir daí, começou aí sim a receber dinheiro e a pagar juros a 8%, na altura era a 8%, e por contrapartida as pessoas que, imagino, feirantes que não tinham dinheiro para se aviar, para depois poderem ir para a praça vender as suas mercadorias, ela já era ao contrário, já era ela que emprestava dinheiro e depois... E assim cresceu a história da Dona Branca, lá longe, não é? Depois os anos foram avançando, boca a boca, o passo-a-palavra. A minha avó, antes de ser conhecida no Tal e Qual, já era outro patamar, já tinha dado outro pulo. Era como se fosse quase um offshore daquele tempo. Era o que chamaríamos hoje um offshore, não é? Exatamente. Quem é que ia ali? Eram pessoas com bastantes posses, remediados, portanto, pessoas que já tinham viam na sua avó uma forma de se capitalizar. Três coisas. Viam na minha avó uma forma de meter lá dinheiro e terem 10% de juros. Portanto, rendimento, não é? Mais valor em cima do dinheiro, sim. Ok. Muitos deles, provavelmente, temos que admitir hoje que grande parte desse dinheiro podia ser fugas de impostos ou outras coisas, mas eram os clientes e ela ficava com o dinheiro. E terceiro, não teriam sequer que ir ao banco meter esses valores e estarem sujeitos a perguntas. Portanto, a minha avó punha no banco. A questão está, como é que uma pessoa com a idade dela deposita aos milhares de contos, peço desculpa, ia dizer euros. Euros, mas eram contos. Todos os dias nos bancos, e o Banco de Portugal nem sequer se questiona, voltamos aos dias de hoje, não é? Temos o Banco de Portugal, CMVM, BCE, tantas entidades de regulação, e vemos o que vemos. À época existiam alguns mecanismos desses, mas não havia existiam. o Banco de Portugal, até porque a banca era nacionalizada. Hoje andamos a pagar a banca privada. Hoje há pessoas que perderam dinheiro duas vezes. Perderam dinheiro na banca porque estão para ver o seu dinheiro e perderam dinheiro porque são contribuintes portugueses. Tiveram que ajudar a pagar o próprio buraco do dinheiro que lhes roubaram. Pois, Minal, a questão está onde é que anda a lei. Na casa da sua avó, à época em que estamos a falar, em que ela já está noutro patamar, ou seja, tinha passado. A melhor maneira de fazer publicidade é o boca a boca, não é? Portanto, eu conto-te a ti que ganhei, que aquela senhora tem ali a possibilidade de me pagar mais qualquer coisa, o outro conta ao outro, e quando se dá por isso, a sua avó tem uma lista de clientes, não é? Não era assim? Extraordinária. Era, mas não nesse patamar ainda. Ou seja, as pessoas que lá iam pôr eram estas pessoas abonadas e abastadas ou que tinham já uma vida confortável, não é? E dentro do meio com que elas se movimentavam, entre amigos, familiares, era mais ou menos esse tipo de cliente que ia à Dona Branca. Quando saem as notícias no Tal e Qual, foi quando começámos mesmo a ter que ter segurança. Porquê? As pessoas faziam o oposto. Era incrível saber que se estava em casa e que se podia ser insultado, mandarem pedras contra as portas e o diabo a sete e dizerem porque é que não fica com o meu dinheiro, que o meu dinheiro é igual ao dos outros. Era uma espécie de rejeição invertida? Ora, se o Tal e Qual larga uma notícia a dizer esta senhora é um autêntico banco, paga 10% de juros ao mês, qualquer pessoa que recebia, imagina, uma indenização da Lisnaf, que havia muitos nessa altura, vamos pôr, 200, 300, 500 contos, chegavam lá e pensavam, bem, eu ponho ali 500 contos e vou buscar todos os meses 50 contos. Mas não era esse o cliente que a minha avó queria. A minha avó era um banco privado, sendo que era ilegal, porque não havia sequer lei. Não havia regulamentação. A minha avó acaba julgada por cheques sem cobertura, porque não havia lei para aplicar. Hoje há lei para aplicar, há entidades que devem aplicar essa lei, e 90% destas pessoas estão em liberdade. A história dos vossos dias como
a história da vossa família e de como isto se complicou tanto, inclusive até consigo. Ou seja, portanto, temos aqui uma senhora que a determinada altura é falada em todo o país, o tal e qual aparece com a famosa reportagem que põe tudo isto a nu, e sabemos que uma senhora discretíssima, uma senhora com ar de avó, tem em casa divisões que, como o Germinal conta, estavam cheias de dinheiro até ao teto, não é? Chegou a ver isso. Vamos por partes. Não nessa altura. Ou seja, nessa altura movimentava-se dinheiro, havia dinheiro em cima da cama, havia dinheiro em panelas, havia dinheiro em sítios específicos, mas já era grandes quantias de dinheiro. Quando a minha avó começa a ter assoalhadas cheias de dinheiro até ao teto, ou seja, eram postos em sacos de plástico, e eram exatamente, aí foi pós a notícia do tal e qual. Porque nós deixamos de ter facilmente 1.000 ou 1.500 clientes para começar a ter dezenas de milhares. Havia contabilidade disso? A sua avó anotava isso tudo? Havia quem tomasse conta disso tudo? Como é que era? Havia até a saída do tal e qual. Porque a partir da saída do tal e qual e dos acontecimentos que nos levaram à abertura dos vários escritórios, a minha avó teve que meter pessoas para ajudar. Era humanamente impossível a minha avó sozinha poder atender 2, 3 mil pessoas por dia. E era assim? Duas... Se passarmos assim a pente fino 4, 5 escritórios entre centenas que entram por cada um, chegamos aos 2, 3 mil por dia. Que procuravam a sua avó para poder depois ter esse... Procuravam a minha avó, ou que iam lá levantar os juros, ou que iam fazer depósitos. Pronto, era um banco. Era um banco. A procura pelo serviço da Dona Branca era cada vez maior e a quantidade de dinheiro em casa era impressionante. Vivia-se um ambiente de fartura e abundância económica que se tornou normal para uma criança pequena como o Germinal. Que memórias tem disso para si, pequenino? O que é que via? Via muita gente a andar de um lado para o outro? Via os tais sacos uns por cima dos outros? Júlia, olha, eu costumo dizer que eu olho para isto com 4 olhos. É assim, o que eu via com olhos de uma criança de 7, 8, 9, 10 anos. Via com olhos de inocência. O que eu vejo hoje com os olhos que via são outros olhos. Naturalmente, porque a maturidade olha outra capacidade de leitura, não é? Mas conte-me as suas impressões de miúdo. Portanto, o que eu via era muito dinheiro e depois chegava à rua e via o que começo a ver hoje, sendo que hoje está mais sofisticado, temos tendas na rua. Naquela altura não havia tantas tendas. E começo a relembrar os anos 80, quando saio hoje para a rua, mas eu via muita pobreza. Eu estive em Marrocos, eu vi muita pobreza. Sabia que a casa da minha avó era uma casa cheia de dinheiro, era uma casa farta, era uma casa, eu não vou aqui divulgar nomes, mas era uma casa onde, por exemplo, havia o RTP1 e o Canal 2 e algumas figuras que se viam na televisão, só havia aqueles canais. Estavam lá. Passariam lá por casa. Passariam lá por casa. Olha, e vivia-se de uma forma muito opulenta? É assim, a minha avó usava ouro, a minha avó usava casacos de peles, a minha avó tinha boas viaturas e tinha motorista. Se formos falar por aí, sim, via-se coisas que o comum do cidadão não Sim, mas não era uma tem, pessoa... Não é? Mas ela fazia isso tudo pelo... Ou seja, essa atividade para ela era o seu negócio? Ou era uma coisa... Há pessoas que têm o interesse no dinheiro pelo próprio, para o arrecadar, que são o chamado avarento, aquela pessoa que tem como objetivo... Não era o caso? Não. Eu acho que o facto de se viver com o dinheiro vivo à volta, essa ideia é vamos quase buscá-la ao tio Patinhas, não é? Sim, exatamente. Que é encher o cofre até o cofre arrebentar para as costuras. Não, eu acho que naquele caso aquilo era tão natural para um merceeiro ter pacotes com... Ou muitos chouriços no fumeiro. Portanto, ia andando. Mas a sua avó, imaginando, a sua avó, se tivesse tido formação, ela teria tido mesmo um banco. Ela, se tivesse tido uma vida, digamos, nos dias de hoje, ela seria uma grande gestora num sítio qualquer, na sua opinião. Júlia, eu próprio dizer isso é capaz de ser um bocado... Não. Mas é quem tem recursos. Era muito acima da média. Era uma mulher espantosa. Era mesmo acima da média. As pessoas gostavam da minha avó pela simplicidade dela. A minha avó adorava contar anedotas. A sério? Era mesmo assim. A minha avó atendia desde a pessoa mais humilde
a outro tipo de pessoas em casa dela com uma bata rudimentar. Pois, era esse tipo de sinais que eu estava à procura. Portanto, ela não, ou seja, o dinheiro não lhe deu para aí. Não, A minha avó não vestia um casaco de peles em casa porque ia receber... Ou se vestia melhor para ir receber A, B ou C. Não. Pronto, exato. Ela cresceu na pobreza. Ou seja, era impossível eu andar na rua com a minha avó e ver mendigos multiplicados pela baixa. Eu e o meu irmão, ela enchia-nos os bolsos com moedas, era um fazia um lado da rua, o outro fazia outro lado da rua. Ela mostrava-nos aquelas imagens tristes que se viam da África, das criancinhas a passar fome, nós víamos aquilo. E ela sensibilizava-vos para isso? Pois, porque ela tinha vivido na pobreza. É porque nós habituámos a andar de carro, já nos esquecemos como é que se anda de burro. Esperemos sempre que os carros não falhem. Se um dia tivermos que começar a andar de burro, ninguém sabe andar de burro. Diga-me uma coisa, a sua avó tinha noção de que o que ela fazia era ilegal? Não pode pôr as coisas assim, Júlia, eu vou-lhe explicar porquê. Se não há lei, como é que eu posso dizer que aquilo é ilegal? A Júlia e a minha avó meter dinheiro na boa fé. Não havia lei. O problema era não haver lei. Nós tivemos um ministro a ir à televisão... Ministro das Finanças da época, não foi? Da época, a ir à televisão dizer que aquilo era ilegal. Ora, como é que nós temos uma pessoa que é só ministro, não é? Não foi a senhora da limpeza, era só ministro, e foi à televisão dizer isto. E agora vou-lhe dizer uma coisa, isto é tudo um contraste. Eu, hoje olhando, até estou de acordo com ele, porque era uma forma dele parar a sangria. Olha, isto tudo, digamos que a bronca se dá em 1983 e em 84 ela é detida. O que é que o Germinal se lembra dessa altura? Lembra-se dela ser detida? Seja, nessa altura já nem sequer cá estava nem eu, nem o meu irmão, nem a minha mãe. Porque tinham ido embora, não é? Tinham sido postos noutro sítio, não é? Porquê? Olha, Júlia, é simples. É tão simples quanto isto. A Dona Branca não abre a boca a bem, não abre a boca a mal. A Dona Branca não abre a boca. Portanto, quando investigada pelas autoridades, não diz nada. Portanto, retirando daqui as pessoas... Nós não saímos do país, nós todos, família, porque a minha família, o meu pai e a minha mãe, se negaram a sair do país porque não tinham nada a ver com aquilo. Nós vivíamos no meio do dinheiro. Íamos roubar quem? A minha avó. Nós tínhamos ali tudo. Nós não precisávamos roubar nada. Nós podíamos ter saído do país e não saímos. E com os bolsos cheios. Mas diga-me uma coisa. Com os bolsos com os bolsos muito cheios, muito cheios. Portanto, está a cair o sistema todo que estava montado pela sua avó e pela organização que tinham conseguido fazer. Vocês são retirados de circuito e eu pensei que era para a vossa proteção, que existissem outras pessoas que tivessem posto dinheiro na sua avó e que quisessem cobrar, sequestrá-lo... O que é que fizeram ao meu pai? Sequestraram o seu pai. Mas depois soltaram. Pagaram o sequestro? Não, é impossível pagar o sequestro. O meu pai não podia pagar uma coisa de dinheiro que não tinha. Como é que o meu pai ia pagar um sequestro de 30 mil contos se ele não tinha esse dinheiro? Mas a sua avó tinha. Como é que a minha avó tinha esse dinheiro? Se na altura, note, e voltamos ao mesmo, que eu sei que não vale a pena falar na situação atual, mas chegamos ao mesmo. Havia uma série de testas de ferro, certo? Esses testas de ferro tinham uma série de imóveis, estamos a falar de dezenas de imóveis, entre prédios, moradias, em vários pontos do país, não é? Para quê? Numa eventualidade de haver um problema financeiro, esses imóveis seriam postos à venda, não é? E tornavam a encaixar liquidez para pelo menos a minha avó fazer frente às pessoas mais necessitadas. E essas pessoas desapareceram todas? Ficaram com tudo? Essas pessoas foram arranjando maneiras de não serem chamadas a tribunal, passavam de réus, como não davam com eles, passavam a testemunhas, como não davam com eles, desapareceram. E foram essas pessoas que levaram largos e largos milhões de contos e que passaram, muitas delas, para empresas SA, sociedades anónimas. Portanto, nem o Estado não quis saber dos ativos. E, sobretudo, pelos vistos, quis foi arranjar, julgo que será a sua opinião,
Aquilo que se chama um bode expiatório. O bode expiatório era a sua avó. Era o elo mais fraco na cadeia. Vocês consultarem o processo da Dona Branca, vão passar por uma série de pessoas que foram lá, incluindo o contabilista da minha avó, que o último já ia com um computador naquela altura para deixar de haver recibos, em que ele disse que a minha avó era uma figura de cartaz. Quem mandava naquela organização não era a minha avó. Então quem é que mandava? Não é? Não Agora, é? Quem é que mandava? assim, aquela gente está cheia de dinheiro que não era deles, não é? A senhora ficou sem dinheiro. E agora Ela ficou sem dinheiro. Claro. Ela morre na miséria, não é? Ela morre... Não direi na miséria, mas morre sem nada. Ela foi solta e foi, ao mesmo tempo, detida, apesar de estar solta, numa clínica que nem sequer era para idosos, era uma clínica de toxicodependentes, que era um diretor qualquer, não sei se da PJ, se da polícia, que era o dono da clínica. Portanto, a minha avó foi obrigada a estar calada até ao fim. Portanto, 84 ela é detida, o Germinal soube porque ela está, portanto, família, o que é que a família sabe? Como é que vive isto? A família está... Olha, no dia em que o meu pai é raptado, nós já estávamos na casa dessa senhora. Em Ceia, portanto, perto. Não, em Odivelas. Fomos para a casa da família dessa senhora, em Ceia. Nós já estávamos em Odivelas. Assim que soubemos, as notícias, a televisão, a rádio, pronto, vocês têm mesmo que sair daqui. E foi quando nós saímos e fomos para Ceia. Chegámos a Ceia e inscreveram-nos numa escola que ficava mesmo em frente à casa onde nós vivíamos. E eu ia repetir novamente a 4ª classe quando já a tinha passado. Percebi alguma coisa do que estava a passar ou não? A partir desse momento, sim, quando nós ligamos a telefonia ou vemos a televisão e percebemos que a pessoa que foi raptada é o meu pai, isso eu acho que até o miúdo com 5 anos apercebe-se logo que as coisas... Fez perguntas. Nem consegui... Chorou, o que é que fez? Não conseguia fazer perguntas porque eu via a minha mãe num estado de impotência tal, a querer nos proteger e nós estamos a falar de chamadas que nos enterravam vivos, cartas anónimas, GNR à porta para nos proteger. Portanto, nós, antes de irmos para esse patamar, já tínhamos consciência de que as coisas estavam mal. Quem fazia essas chamadas para vos ameaçar? Quem andava à vossa volta para vos ameaçar eram os depositantes que não foram ressarcidos e ficaram sem o dinheiro? Não. Então quem foi? Quem é que se quer trouxe o pai? Digamos que eu não consigo provar isso hoje, não posso dizer quem é que estava do outro lado do telefone. Mas percebendo quem é que tinha o dinheiro e tinha interesse em que as coisas levassem um certo caminho e não levassem outro, provavelmente fizeram-nos a vida negra. Por exemplo, a minha avó, chegaram a dar a minha avó como cúmplice numa situação de fardamento e de armamento para Angola da UNITA. Ora, isso era exatamente de um cliente que trabalhou também com ela, que tinha esse negócio paralelo e a minha avó desconhecia. O negócio da minha avó era dinheiro e diamantes. Ponto final. Dinheiro e diamantes. Não se metia em drogas, não se metia em armas, não se metia em nada disso. Dinheiro e diamantes. Germinal garante que a única atividade da avó era de origem financeira e, na altura, não era tão evidente a ilegalidade de tudo o que fazia. No entanto, a Dona Branca acabou mesmo por ser presa e condenada a 10 anos de prisão, embora só tenha cumprido 4. Germinal, a sua avó foi condenada a 10 anos de prisão, não é? Sim, mas não cumpriu. Cumpriu 4. Cumpriu 4, não é? Chegou a ir visitá-la ou não? Sim. E então, como é que ela estava na prisão? Olha, a primeira vez que fui visitar a minha avó, nas Mónicas, aí não me esqueço, tinham passado quase 2 anos, veja bem. Nós saímos de casa por 2 semanas e chegámos a casa passados 2 anos. Eu questiono, bolas, poxa, eu tive 2, quer dizer, fui obrigado a repetir um ano que já tinha passado na escola, eu tive outro ano sem estudar, estive privado da minha casa, privado da minha família, privado de tudo. Da liberdade elementar, quer dizer, hoje em dia até que a Covid, uma pessoa pode, mas não seja ir à mercearia, ir ao jardim, passear o cão. Nós não podíamos sequer chegar-nos às janelas. Nós vivíamos num sótão, vinhamos cá abaixo, ao resto de chão, a comer e voltávamos para o sótão. Foi assim 6 meses, 2 crianças, um com 10 e outro com 8 anos. Mas era
Eu paguei a pena que ainda hoje não vi, por exemplo, o Sr. Salgado pagar. Vamos lembrar os dias que foi às Mónicas ver a sua avó. Como é que ela estava? Sei lá, e acho que tivemos para aí meia hora a chorar. Foi duro. Ela queixou-se ou não? Não, porque ela também não podia dizer muita coisa. Está bem, mas podia dizer... Podia dizer que a vida lá é dura. Estou mal, eu não estava à espera que me acontecesse isto, não estava à espera que fosse assim. Não, isso foi a primeira vez, até lhe vou dizer, todas as restantes visitas, é uma pena eu não ter tirado fotografias, foram sempre à porta das Mónicas. A porta da cadeia abria-se ali e aqui estávamos nós, sentados com um banco corrido em madeira e a minha avó a 3 metros da porta da rua, da cadeia. E o agente que abria a porta, fechava a porta e a vida dele e ficávamos ali nós. É só não falar. A sua avó sai pouco tempo, ela é de Pandada há 10 anos, sai, depois de 4... sai porque não podiam, nem ela nem as outras pessoas, estar detida mais tempo do que o que teve. Aliás, ela já estava detida há tempo a mais preventivamente que aquilo que supostamente está doente, não é? Também, não é? Está doente, e porque havia o julgamento dos FP25, nós estamos a falar de uma altura que aquilo, as coisas eram muito quentes, não é? As pessoas tinham vindo do ultramar há 10 anos. Estava tudo numa grande efervescência. Não é esta tranquilidade que há hoje, nunca as pessoas eram outras. Sim, nunca pôde ter com esta senhora uma conversa de adulto. Ou seja, ainda teve. Ela explicou-lhe alguma coisa daquilo que sentiu ou do que aconteceu? Mais o meu pai. O seu pai explicou-lhe os factos e os acontecimentos? Sim, por exemplo, o meu pai, coitado, o meu pai foi mesmo apanhado nisto da pior forma, porque quando a minha avó morre e deixa tudo às mãos da Dona Branca, porque era a companheira do meu avô, uns anos mais tarde, já o meu pai era homem, depois da tropa ter acabado, penso eu, o meu avô morre e deixou também bastante dinheiro. E a minha avó, o meu pai precisava das coisas para o dia-a-dia dele, e tinha o trabalho dele e tudo mais, e portanto, o primeiro julgamento era em favor do meu pai, porque tinha recebido a Dona Branca, a minha avó postiça, digamos, tinha recebido o dinheiro e as heranças da minha avó Ivone. Portanto, a minha avó faz um segundo testamento em nome de outra pessoa. Porquê? Porque houve uma altura que ficou sem dinheiro. Era assim. E então fazia o testamento em nome de outra pessoa e essa pessoa punha-lhe novamente dinheiro na conta para ela honrar. E aquilo mais uns anos durou. E ainda chegou a fazer o terceiro testamento. Portanto, o meu pai foi prejudicado desde sempre. Não é? E o meu pai dizia-me, eu tenho muito apreço pela tua avó porque ela tratou-me bem, eu tive à morte com uma meningite, ela nunca me saiu da cama, tenho imenso respeito por ela, por isso eu não exijo. Mas lembro-me que uma vez numa discussão muito acesa, a minha avó a chorar, agarrada às pernas dele, e ele pegou em mim, eu vivia com a minha avó, e levou umas 3 semanas em casa dos meus pais. E o problema era dinheiro, o meu pai estava com problemas de dinheiro, tinha lá o dinheiro, e, entretanto, ela não tinha dinheiro para lhe dar. Para honrar o enteado. Compromissos com outros clientes que tinha. Ou seja, portanto, mas o que eu queria saber é se ela, no fim da vida dela, ela falou que as coisas tinham corrido mal, falou a culpa é minha, falou confiei em quem não devia ter confiado. Sim. Ou seja, quando uma pessoa viveu o que ela viveu e esteve exposta como ela esteve... Tudo isso que a Júlia falou, ela disse. E disse-me a mim. Disse-lhe assim? Eu tinha os meus 15 anos, o meu pai faleceu com 16 e ela faleceu 3 meses a seguir. Calaram-se que eles podiam abrir a boca. O meu pai pareceu morto. E, portanto, sim, a minha avó, uma vez que a fui visitar, dessa vez que ela foi solta, depois do tempo ter passado, da prisão preventiva, fui visitá-la à antiga casa dela, que era a Rua Doutor Almeida Amaral. Antes tinha outro nome, que era a Rua da Alameda, em que eu já fumava. Porque eu, quando me vi com liberdade, aquilo assim que abriram a gaiola, o passarinho, eu e o meu irmão levámos logo. Nós depois... Mas ela teve esta conversa consigo? Teve, onde ela assumiu que tinha sido a responsável de tudo e onde ela me explicou porque é que não podia dizer nada. E depois, mais tarde, o meu pai reforçou tudo isso
de uma forma muito mais concisa, já a mostrar-me alguns documentos. Eu tinha 16 anos, eu fui obrigado a crescer muito rapidamente. O meu pai morre com 16 anos, a minha mãe estava doente, o meu irmão é mais novo que eu, e eu, com dinheiro emprestado, é que tive que escolher o caixão, a pedra, com 16 anos. O meu pai foi enterrado dia 24 para 25 de dezembro. Foi a última prenda que eu dei ao meu pai, foi um caixão. Germinal. Portanto, se O me seu pai perguntam... apareceu morto ou morreu de causas naturais? Tem essa dúvida também? Tenho. Ui. Tenho essa dúvida e tenho muitas razões para ter essa dúvida. Porquê? Tenho porque na altura o meu pai não se apresentou para ser detido. Ele andava a tentar levantar as lebres todas, já tinha chegado a uma série de situações que hoje, se quiserem investigar, eu passo dados, investiguem. Não estava doente? Não se passava nada com ele? Não, uma veia arrebentou-se-lhe no estômago, foi a causa da morte. O que é que levou àquilo? Tensão, stress? Não há grande explicação. Que idade é que ele tinha quando morreu? Tinha 45 anos. Muito novo, novíssimo. Sim, super. E foi um choque porque uma coisa é, por exemplo, eu hoje tenho a minha mãe, está demente, está já com uma série de problemas. Nós nunca estamos preparados, mas estamos a ver as coisas a acontecer, não é? O meu pai pegam no telefone, o teu pai morreu. E quando eu chego e ainda estava à espera de um médico legista, um grande filme, enfim. Eu naquela altura não conseguia pensar em nada, ao longo do tempo os anos foram passando, eu fui fazendo algumas investigações. Eu nunca tive propriamente parado, ou seja, no que toca ao processo da minha avó, eu quis esquecer, a minha mãe quis esquecer, o meu irmão quis esquecer. Mas depois havia detalhes que era um formigueiro. E a morte do meu pai ainda hoje está aqui, até porque ele nos últimos tempos já completamente passado, ele era capaz de entrar num café, pedir uma cerveja, deixava ali o copo, ia à casa de banho e vinha e pegava no copo. E portanto... E olha, e não viveram, ou seja, houve este dinheiro todo... Vão morrer sem saber a verdade. Não. Desculpe, Júlia. Não, é importante aquilo que disse, é importante. Porque vocês viveram uma espécie... Parece que estavam numa centrifugadora. As coisas andavam muito rápido, havia muitas coisas a voarem à vossa volta e, no fundo, nunca usufruíram. Não. Nem tranquilidade, na tranquilidade não devem ter. Tranquilidade. Vamos viver isto tudo porque... Não. Quer dizer, até uma certa... Lá está. Até à saída do tal e qual. Olha, eu posso dizer que eu sei o que é com 8 anos sair deste país, anos 80, não é? E a gente pensava que ir à Espanha comprar caramelos. Não. As pessoas deviam ter saído daqui, irem à França, à Alemanha, à Áustria, saberem o que é o Mónaco, para terem a noção do que é que era Portugal naquela altura. Isto era uma miséria. Foi a esses sítios todos? Fui, eu aproveito. Antes das notícias tal e qual, ocorreu uma série de coisas, eu estava nos melhores colégios, eu não podia queixar de nada. Eu tinha brinquedos que nem abria as caixas. As pessoas vinham... clientes da minha avó eram os bombons, eram brinquedos. Eu já nem ligava. Não ligava. Eu e o meu irmão não ligávamos. Ou era um brinquedo mais tecnológico, como já havia o Spectro, ou aquelas coisas mais... Ou então já nem ligávamos. Era... Portanto, houve muitas coisas boas, antes das más. Portanto... Até exageros. Eu só consigo levar este copo à boca, eu não consigo levar 2. Portanto, só preciso de um copo para beber água. Havia exageros. Quando o dinheiro é muito, há exagero. Pois é, se durante muitos anos houve abundância, o facto é que a história da avó determinou a vida do Germinal, tanto na adolescência como na idade adulta. Como é que o Germinal ganha a vida? Olha, neste momento estou parado até por causa da minha mãe. Já fiz muita coisa. Eu já andei no mar, já andei nas obras, eu trabalhei em teatro até há bem pouco tempo, quis agora deixar para ter mais tempo para os meus filhos. Durante foi técnico 14, de palco, não é? Sim, 14 anos. O meu sobrinho que me acompanha, pus-o lá também. Fui comercial durante uma série de anos, vendi imóveis.
vendi ar-condicionado, vendi equipamentos de segurança eletrónica. Trabalho foi tudo. É assim, se eu estou sem trabalho, preciso trabalhar, se me disserem para varrer ruas, bora, vamos varrer ruas. É mais uma experiência. Sendo que a minha vai ter que ser a mais limpa. Portanto, faz as coisas bem feitas, mas não tem o espírito, não ficou o espírito matemático da... Não, porque de facto vocês não eram da mesma linha genética, mas o espírito matemático não... Se eu tivesse tirado um curso superior, que eu vou ser sincero, eu quis usufruir da liberdade quando me abriram as portas, eu e o meu irmão, e tornámos-nos não marginais. Não fizemos mal nenhum a ninguém, nunca roubámos ninguém, mas libertinos. Foi? Portaram-se mal, esticaram a corda. Ui, a gente era do pior. Imagina, a Júlia tem um cão preso à corrente durante meses, não é? Corrente parte, o portão está aberto. A Júlia vai ter que correr muito atrás do cão. Esta história mexe consigo. Mexe mesmo. Mexe, obviamente. Mas diga-me lá, hoje, o que é que tem pena de não ter dito nem à sua avó, a Dona Branca, nem ao seu pai? Ficou alguma coisa por dizer ou não? À minha avó, não. Ao meu pai, sim. O que é que lhe faltou? O que é que faltou dizer-lhe? Faltou dizer que gostava mesmo muito dele. É essa parte. E depois... Foi injusto com ele? Pois, eu já tinha tido maus natais. Eu tive alguns privilégios na vida. Sei o que é ir para a escola a nevar, porque quando estivemos na Serra da Estrela, éramos os putos da cidade aqui, né? Nevar aquilo era quase, pronto, tem boas. Mas tivemos natais sozinhos, em que arrancávamos um pinheiro pequenino e decorávamos com papéis de roçados, não tinha sequer luz, e não tínhamos muitos brinquedos, nós deixámos de ter rios de brinquedos durante meses. Eu e o meu irmão tivemos um carrinho pequenino, em que se faltasse uma rodinha perdia-se o brinquedo, não é? E estávamos sempre à espera das 4 da tarde para ver desenhos animados. Era a única coisa, não podíamos sequer sair dali. E portanto, passámos tristes. Nunca me passou para a cabeça de passar um Natal tão triste como a morte do meu pai. E sim, tinha muita coisa para lhe dizer. Eu acho que neste momento nem consigo ir buscar tudo. É um turbilhão de pensamentos. E a sua avó? Ficou tudo resolvido? Sim, com a minha avó sim, se bem que a morte dela não. Porque assim, é ingrato. Ela morre cega, não é? Sim. Ela teve 3 dias à espera de a levarem para o hospital. Aquilo era para acabar. Acabando os intervenientes, acaba a história. Em 2017, não é? Que faz o livro, se não estou a erro, que fazem o livro. É o Pedro Frostes da Fonseca, não é? Sim. E escreve então Dona Branca, a verdadeira história da banqueira do povo. E quem dá grande parte imagino eu, daquilo que foi a investigação? Nós demos alguns documentos que tínhamos em nossa posse, para ele poder investigar. Contámos a história da nossa parte. A única coisa que eu lhe disse, olha, nós estamos tão fartos ser os netos da Dona Branca, para nós já podem bater à vontade, já está duro. Portanto, mas tinha alguma expectativa que o livro trouxesse, aclarasse alguma coisa? Porque deve ser isso que estava na... Tinha, porque eu comecei a perceber, eu sou muito atento, eu sigo muita informação. E o que é que acontece? Não corre bem. O livro foi publicado, mas... O livro teve tudo para correr mal, logo. Porque se passar 2 semanas o meu próprio editor está-me a dizer que tem nomes fortes, não é? Se a estreia do livro acaba por ser medíocre, se o livro sai do mercado passado 2 semanas de eu ter ido, por exemplo, à Júlia, depois de ter sido comentado... Ouça, eu queria despertar consciências para que aquilo que estava a acontecer na banca não é nada normal. Porque se aquilo que aconteceu à minha avó passaria a ser o normal, então isto então é o normal. Era possível estabelecer uma ligação. Quem é que a mim me pode garantir hoje, depois de eu ter visto os ativos da minha avó desaparecerem, estamos a falar de prédios, não se pega num prédio às costas e agora levo isto para... Não ficou para nada, Angola. não ficou nada. Nada. Ficou... Nós ficámos com o Monte Regal num estado já lastimável, porque era património que o meu avô tinha deixado à minha avó. O meu pai até dizia, pá, para mim os miúdos têm a moradia, já chega, esta é a minha parte, eu não quero... Eu tenho cartas do meu pai, os 2 presos, para a minha avó. É uma pena não poder mostrar aqui.
a dizer que só quer o que é dele, a explicar que devolveu tudo o que não era dele, que ele também foi um testa de ferro, tinha 3 apartamentos da minha avó no Algarve. Havia quem tivesse aos 11. E mais. É? Portanto, o meu pai devolveu, o meu pai só queria o que era dele. Gostou do livro? Adorou o livro? Adorei, eu vou explicar porquê. Porque ele vai fazer o levantamento da freira. A freira tinha dinheiro na minha avó portanto, ela não se rendia às evidências daquilo que a Polícia Judiciária, o Ministério Público e os tribunais estavam a fazer, que era, toda a gente estava a reivindicar dinheiro e eles não queriam saber onde é que estavam os ativos. A função deles foi acabar com aquilo e julgarem meia dúzia de pessoas quando havia não sei quantos. E a senhora não desistiu do dinheiro dela. Era freira mesmo. E não desistiu do dinheiro dela. E ia ver a minha avó às Mónicas e conseguiu restituir-lhe o dinheiro que a minha avó lhe devia. Deram-lhe o dinheiro em dobro ou em triplo. O Estado? Não. Alguém que tinha dinheiro da minha avó. Porque se essa senhora abrisse a boca, não é? Havia pessoas que provavelmente iriam arder. Então, cala a freira. Calou e as coisas desapareceram. O que é que ia contar sobre a morte da sua avó? Sobre a morte da minha avó, após a morte não ficou nada por lhe dizer à minha avó, não. Mas, por exemplo, é triste eu não poder ir ao funeral da minha avó. Porquê que não vai? Porque simples. Porque quando a minha avó é enterrada, eu só soube 3 dias depois e tantos jornais que se venderam, houve só um, que já nem sei qual foi o jornal, que veio dizer que a Dona Branca tinha falecido, tinha sido enterrada e acompanhada por 5 pessoas. Portanto, eu nem sequer soube que a minha avó tinha morrido. E não pude estar eu no funeral da minha avó, nem o meu irmão, nem a minha mãe, visto que o meu pai já cá não estava. Perderam o contacto? Ou acha que foi propositado também para não ser informado? Não sabe. Eu sei. Imagino que a comunicação social está em peso. E depois vêm perguntas. A minha mãe, que depois do que passou e do sofrimento todo que teve e dos ameaços que teve, um ano antes do julgamento, veio exatamente dar uma entrevista a explicar muitas das coisas que se tinham passado e que se estavam a passar. Ninguém quis saber. Um ano antes do julgamento. Ninguém. Os juízes não se questionaram, o Ministério Público não quis saber, a PJ não quis investigar, ninguém quis saber de nada. De nada. Depois de tudo aquilo que viu, assistiu, o que pode contar, o que não pode... Posso contar tudo, desde o momento que eu sei e tenho provas, respondo. Eu sei, não tenho provas, certo. Nem digo nada. Como é que queria que... como é que queria que a sua avó, a Dona Branca, fosse recordada? Como uma mulher que esteve à margem da lei e forjou um esquema que lesou muita gente? Seguramente não deve ser essa a imagem que quer que fique dela. Alguém que foi enganada a determinada altura e que foi ultrapassada pelos acontecimentos? Ou alguém que acabou por ser uma vítima de um esquema que se agigantou e da qual ela perdeu o controle? Estas 3 hipóteses... O esquema agigantou-se e isto está no livro, foi assumido por um ex-ministro em como foram eles que mandaram a minha avó para o abismo. Eles próprios, o próprio governo da altura, portanto era um governo de Bloco Central, acaba por assumir no livro em que aquilo foi feito para acabar com a sangria. Portanto, por isso eu digo, se calhar na altura agiram mal, mas sem as investigações judiciais terem levado o rumo certo, pelo menos podiam ter minimizado o número de pessoas, pelo menos os que tivessem... Mas a posteridade, o nome dela, a figura dela, o que é que quer que fique? Uma vítima? Não. Minha avó foi vítima dela própria. Pronto. Era isso que eu queria... Quer dizer, eu queria que tivesse uma leitura sobre isso. Foi enganada? Sim. Foi. Sim. Eu tento ser mesmo consciente. Porque como eu acho que o que fizeram, de uma certa forma, foi injusto, eu próprio não quero cometer injustiça. Acho que faz muito bem. E parte do princípio em que... Por isso eu dizia há bocado, as pessoas não são todas boas, não são todas más. O maior mafioso do mundo, se for preciso, chega a casa e adora o filho e trata-o... E, no entanto, é o maior mafioso do mundo. Portanto, as pessoas não são todas boas, não são todas más. Minha avó foi vítima dela própria. Ela meteu-se naquilo, ela deixou crescer aquilo,
o tal e qual saiu aquilo, ela em vez de tentar minimizar as coisas, depois acaba por as pessoas virem meter seguranças, olha, vamos navegar a onda, pronto. Portanto, foi vítima dela própria. Eu tenho que pôr as coisas como elas são. Foi enganada, isso foi muito bem enganada. E foi muito mais bem enganada por pessoas que nem a deviam ter enganado, porque tinham tudo dela. Tudo. Tudo. E isso a mim choca-me mais, não é? Porque se nós formos traídos por aqueles que não estamos mesmo à espera, fomos mesmo bem traídos. Confiança. Traída por pessoas em que ela tinha confiança. E a última, portanto, foi enganada. E a última que me tinha perguntado... Era se os acontecimentos lhe tinham saído das mãos e foi no fundo, atropelada. Saíram das mãos porque havia influências de alguém que dizia que podia comprar tribunais, comunicação social e tudo mais. E que depois veio-se a provar que isso era bluff, não é? Ou não interessava? Não, era bluff. Era bluff? Era bluff. Era só mais uma pessoa que conseguiu levar uns largos milhares a tentar abafar aquilo que já era impossível. É a mesma coisa que nos pormos em frente a um tsunami assim. Mas não vale a pena. Foi isto, Júlia. Portanto, e acho que consegui responder às 3 perguntas. Respondeu. A primeira, ela foi culpada. Germinal, muito obrigada. Espero que haja muita saúde, que é o que também faz falta. Muito obrigada. Sim, acima de tudo. E tenho a certeza que vou ouvir falar de si. De certeza. Mas outra coisa, eu não faço nada disto, nem por mediatismo. Eu sei. A única coisa que eu quero é, muito sinceramente, ninguém me pode dizer ele é do partido A ou B, eu não pego em bandeira nenhuma, eu não influencio ninguém. Eu só quero despertar consciências. Eu só quero ver se deixamos de ser um país da cauda da Europa, estamos lá desde 1985, já recebemos mais de 160 mil milhões, para além daquilo que se põe na economia, bolas. Ponham este país a andar como um país da comunidade. Estamos num momento crítico para isso. Muito obrigada, Germinal, e até à próxima. Prazer. Até à próxima. Acredito mesmo que esta história ainda será revisitada muitas vezes, porque de facto não está de todo explicada até hoje.